Em 2019, a República Popular da China completou 70 anos. O governo chinês executou o maior espetáculo de massa da história de Pequim, com mais de 100 mil participantes. Apenas 11 anos antes, a cerimônia de abertura das Olimpíadas celebrava Confúcio e ignorava Mao Tse-tung. A tática era a preferida do antigo líder Deng Xiaoping. Esconda sua força e aguarde a sua vez. Agora, a China já não esconde a sua força e a sua vez parece ter chegado. O fim do sonho americano, o início do sonho chinês. O país se prepara para moldar o século XXI, assim como os Estados Unidos moldaram o século XX. Mas seus valores são bem diferentes dos que guiaram a política global no século anterior. If you're doing a deal with even a private company there, they have heavy government involvement. In some cases, working in China compromises American companies' ability to promote our values abroad and around the world. Toe the Communist Party line or face threats of losing access to the market. What is that line? Often referred to as the 3 T's: Tibet, Taiwan, and Tiananmen. China, which is a first world country now, has to play by the rules. They're big, but we can't allow them to steal our technology. O governo chinês mandou instalar 626 milhões de câmeras com reconhecimento facial. Os chineses têm que aceitar que seus dados sejam coletados pelo governo. Em 2020, 468 milhões de registros pessoais foram vendidos para instituições financeiras. E a cooperação obrigatória com o partido já é lei desde 2017. A segurança e a privacidade dos cidadãos e investidores estrangeiros parecem ter sido abandonadas. As novas leis refletem a vontade de controlar a casa e se preparar para um futuro de competição, desconfiança e guerra. O gigante chinês vem expandindo sua influência no mundo e os atritos com os Estados Unidos vão ficando mais intensos e mais frequentes. The United States, though, will not change course until China changes its ways. We will not allow our workers to be victimized, our companies to be cheated, and our wealth to be plundered and transferred. Xi Jinping, presidente da China, alertou: é o povo da Ásia que deve cuidar dos assuntos da Ásia, resolver os problemas da Ásia, garantir a segurança da Ásia. The DF-41 is capable of a payload of 10 nuclear warheads, each of which can be aimed at a different target. Era uma resposta aos Estados Unidos sobre os crescentes conflitos militares, tecnológicos e culturais no continente. So what it says in the subtitles is, in this world, there are the weak and the strong, and your race will always be the weak. The Chinese audience is seeing this white American dude telling a Chinese person, you are the weak race, we are the strong race. And then Wu Jing comes up and kills the dude and says, that's history. And then people cheer, I'm sure. Henry Kissinger, ex-secretário do Estado americano, disse que um conflito entre os Estados Unidos e a China seria pior que as duas grandes guerras juntas. If conflict is permitted to run unconstrained, the outcome could be even worse than it was in Europe. Foi com esta ideia em mente que ele influenciou os americanos a financiar a maior ditadura do mundo. Agora, o destino da humanidade depende de os dois países reencontrarem o caminho da convivência.
Navios americanos já levaram ginseng à China para trocar por chá e produtos exóticos. Missionários cristãos também já levaram o cristianismo, a educação e tecnologia ocidental ao país. Imigrantes chineses ajudaram a construir o oeste americano, estabelecendo as famosas Chinatowns em várias cidades. Os americanos e chineses compartilham uma história rica e profunda. O nome que a China deu aos Estados Unidos foi Meiguo, que significa o belo país. Mas com a Revolução Comunista e a criação da República Popular da China, os dois países se tornaram inimigos. President Nixon's departure for China. South Lawn, 17 February 1972. We must recognize that the government of the People's Republic of China and the government of the United States have had great differences. We will have differences in the future. But what we must do is to find a way to see that we can have differences without being enemies in war. Quando Nixon foi à China, desceu do avião para seguir um novo plano, arquitetado por seu secretário Henry Kissinger. Foi uma visita histórica que permitiu a entrada da China no mercado global. O plano arquitetado era antigo. Tudo começava na crença de que as ditaduras comunistas eram um fenômeno meramente econômico e que, conforme a prosperidade chegasse a esses povos, eles iriam gradualmente aderir a valores democráticos. Na prática, tratava-se de jogar dinheiro na China até ela se tornar liberal. O resultado da nova política foi o anúncio de Deng Xiaoping, o programa Portas Abertas, convidando empresas estrangeiras para o país. Poucos dias depois, as garrafas de Coca-Cola chegaram. 8 presidentes americanos, de Richard Nixon a Barack Obama, continuaram injetando dinheiro na economia chinesa, sempre acreditando que isso tornaria o país mais inclinado a valores liberais. O resultado foi a maior transferência econômica do mundo. Em 1995, a economia da China era menor que a da Itália. Hoje, é 7 vezes maior, perdendo apenas para os Estados Unidos. A maioria dos estudantes estrangeiros nas universidades americanas já é chinesa. E a própria filha de Xi Jinping se formou em Harvard. Harvard University has been the biggest recipient of money from China, close to $100 million. O maior laboratório da Microsoft fora dos Estados Unidos fica na China. Shenzhen, que há 35 anos era uma aldeia de pescadores, hoje rivaliza com o Vale do Silício em inovação tecnológica. Huawei, Tencent e Alibaba têm a mesma estatura que a Google, Facebook e Amazon. A China registrou quase metade das patentes no mundo em 2019. Mas a liberdade esperada não chegou. O partido continuou controlando o destino e as opiniões do povo com mão de ferro. Milhões são rastreados por câmeras de reconhecimento facial, impressões digitais e dados biométricos. A China aprisiona mais de 1 milhão de dissidentes religiosos em prisões chamadas Centro de Treinamento Vocacional. Algumas províncias já realizam coleta de DNA para controlar os cidadãos.
E o país ficou folcloricamente conhecido por não respeitar a propriedade intelectual de grandes marcas. O Ocidente aceitou um modo chinês de fazer negócios, esperando uma mudança de atitude, que não veio. If the lights go out in the west, the east will still shine. And if the north goes dark, then there is still the south. America doesn't represent the world. 感觉你们新闻界还要学习一个，你们非常熟悉西方最大的魅力，那毕竟还不一样，明白我的意思吧？ Aos poucos, as tensões retornaram a níveis que não eram vistos desde a Guerra Fria. America first. 开放带来进步，封闭必然落后。 Em 2013, sem eleições diretas, Xi Jinping foi nomeado presidente da China. Assim que assumiu o cargo, deu uma amostra do seu poder e da eficiência da política chinesa. Xi Jinping expurgou opositores de dentro do partido e criminalizou mais de 100 mil oficiais. He was one of the most powerful men in China until current President Xi Jinping came to power in 2013. But the tables have turned for former Domestic Security Chief Zhou Yongkang. A closed-door court in Beijing has sentenced him to life in prison after he was found guilty of bribery, leaking state secrets and abuse of power. Entre em nosso site e saiba como ter acesso às entrevistas e cursos exclusivos. A partir de R$10, você já pode se tornar um membro da Brasil Paralelo. Onde dorme um gorila de 300 quilos? A resposta é onde ele quiser. Esta charada inglesa faz referência àqueles que podem fazer o que quiserem, sem precisar temer as consequências. A China iniciou um projeto de infraestrutura global para criar corredores comerciais e unir mais de 100 países. As obras já se multiplicaram pela Ásia, África e Europa, formando a espinha dorsal da ambiciosa agenda chinesa. Xi Jinping quer uma nova globalização que deixe de lado as antigas regras ocidentais. No passado, nações do Sudeste Asiático recorriam aos Estados Unidos para financiar sua infraestrutura. Em troca, eram obrigadas a manter uma fachada de democracia. Agora, o financiador não é mais democrata. E a ditadura não é um empecilho. Após receber financiamento chinês, o Camboja fechou rádios e jornais no país e expulsou instituições de fomento à democracia, que eram financiadas pelos Estados Unidos. And Radio Free Asia shut down its Cambodia bureau after the government charged the U.S. broadcaster with millions of dollars in taxes. Human Rights Watch called the charges against them baseless and said they were part of the government's campaign to silence all critical reporting in the country. Países como Malásia, Burma, Maldivas, Paquistão e muitos outros estão seguindo o mesmo exemplo. A China concede empréstimos para países pobres, sabendo que eles não têm como pagar. Esses países se veem forçados a ceder aos interesses geopolíticos do Partido Comunista. Aos poucos, todos esses países se tornam proxies chineses. Protesters fear a Chinese colony is being created and the government will take their land to build industrial zones set up with Chinese investors. Da mesma forma que ocorreu com a União Soviética no século XX. Mas há uma diferença importante. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos não tinham nenhum vínculo comercial com a União Soviética. Agora, mais de 70 mil empresas americanas têm negócios na China, gerando uma receita de mais de 100 bilhões de dólares anuais. A General Motors já vende mais carros na China do que nos Estados Unidos. E empresas como a Apple dependem do país para manufaturar seus produtos. Herança da abertura econômica americana, que enriqueceu a China e fomentou a maior ditadura do mundo. Em uma relação complicada e tensa, feita de promessas não cumpridas e expectativas frustradas. Em 2007, agentes chineses hackearam a empresa Lockheed Martin e roubaram documentos sobre o caça F-35. Pouco tempo depois,
o caça chinês J-31, bastante parecido, veio a público. The United States Navy and contractor are, quote, under cyber siege by Chinese hackers. This is an act of war that is seriously undermining U.S. national security. It is stealing a technological edge that the U.S. taxpayer has spent billions of dollars to develop. Muitos países praticam a espionagem industrial. Mas o que torna o caso chinês especial é a ambição e a escala. Em 2014, hackers chineses roubaram os registros de 22 milhões de funcionários do governo dos Estados Unidos. 4 anos depois, uma campanha de espionagem chinesa roubou informações de 45 empresas americanas de tecnologia, incluindo o laboratório de propulsão a jato da NASA. Universidades, centros militares, indivíduos e empresas do setor público e privado. A China utiliza know-how de todos os níveis para montar grupos de ataques virtuais. More than 90% of the department's cases alleging economic espionage over the past 7 years involve China. Chinese hackers often they are linked back to Chinese military, and that's what this was, according to investigators and intelligence operation, to gather as much information about Americans as possible. A agressividade chinesa leva muitas empresas como Google, Facebook e Netflix a serem bloqueadas no país, desistindo de entrar nele. Well, China's latest cyber tool can do a lot more than censor foreign internet sites. Researchers are calling it the Great Cannon. And it doesn't just block banned foreign websites, it actively attacks them with massive distributed denial of service attacks. We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. We may be doing some other things. There are a couple of options. But a lot of things are happening, so we'll see what happens. Mas os Estados Unidos agora dependem de computadores, redes e equipamentos de manufatura chinesa. E a nova tecnologia de internet, o 5G, é produzido pela Huawei, uma empresa que recebe centenas de bilhões de dólares do Partido Comunista. This new element of the stock tumble and arrest the CFO of Huawei. Os componentes do 5G foram desenvolvidos de forma a permitir a espionagem e o hacking. There's no impact on Huawei's business due to Meng Wanzhou's loss of freedom. In fact, we're growing even faster. Let's say China. 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 China has total respect for Donald Trump and for Donald Trump's very, very large brain. A China é a principal mira de Donald Trump. Acordos comerciais injustos foram um dos pontos principais de sua campanha. Because we can't continue to allow China to rape our country, and that's what they're doing. No início do ano, durante as negociações comerciais, Trump tentou fazer declarações positivas sobre a China. Our relationship with China right now has probably never been better. We went through a very rough patch, but it's never, ever been better. My relationship with President Xi is an extraordinary one. He's for China, I'm for the U.S., but other than that, we love each other. China's working very hard. Late last night, I had a very good talk with President Xi, and we talked mostly about the coronavirus. They're working really hard, and I think they're doing a very professional job. This morning, thousands of flags cover the National Mall in Washington, honoring the nearly 200,000 Americans killed by the coronavirus. Mas os americanos foram duramente atingidos pela crise do Covid e o discurso mudou. This is really the worst attack we've ever had. This is worse than Pearl Harbor. This is worse than the World Trade Center. There's never been an attack like this. And it should have never happened. Could have been stopped at the source. Could have been stopped in China. It should have been stopped right at the source, and it wasn't. Em março de 2019, um marco histórico. O Comitê de Guerra que se formou 50 anos atrás para combater a União Soviética de Stalin foi aberto novamente para combater a China de Xi Jinping. E o governo de Washington interrompeu todas as tentativas de tratar diplomaticamente com os chineses. I have a very good relationship, but I
Right now, I don't want to speak to him. As soon as this outbreak started, China was able to identify the pathogen quickly and sequenced it and shared the sequence with the rest of the world. They're literally a pipe organ for China. Again, we give $500 million. We have over the years from 400 to 500 for a long time, for many years. And China is giving $38 million. And yet they seem to work for China. Os Estados Unidos ainda gastam 2 vezes mais que a China com a sua defesa. E continuam sendo a maior força militar que o mundo já conheceu. Mas a cada dia, a China se torna um adversário mais forte. Ela já tem a maior marinha, maior número de soldados, já conta com seu próprio sistema GPS por satélite e um exército de hackers. Nas simulações de guerra feitas pelo Pentágono, a China costuma vencer todas as batalhas por Taiwan. Os dois países têm armas nucleares guardadas sob segredo de Estado. A fórmula da vitória é simples: ganha quem ficar de pé.